Como o budismo mudou a minha vida. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, mas não faz ideia de como começar, é só ir aqui na descrição desse vídeo e clicar no link para saber mais. Eu quero contar uma história aqui, uma de inúmeras histórias que eu tenho nesses últimos 10 anos tentando praticar o budismo, que realmente, de forma geral, assim, o budismo, eu comecei o budismo em 2011, então ele realmente, nesses 10 anos, ele mudou minha vida, mudou minha forma de ver, mudou muitas coisas. Claro, sou um ser humano, como qualquer um, tenho os meus defeitos, meus erros, muitas coisas para serem trabalhadas, melhoradas, e com o tempo, com paciência comigo mesmo e também me esforçando, né, na direção da mudança, tenho certeza que eu vou conseguir melhorar cada vez mais. Tem uma história especificamente que é quando uma chave interna começa a mudar. Nós, de forma geral, nós achamos que o problema da nossa vida, de tudo que acontece com a gente é externo, né? A gente acha que as pessoas fazem coisas contra nós, nós achamos que algumas pessoas estão contra nós colocamos a responsabilidade de como a gente tem que lidar com as coisas na mão dos outros. Ah, se o outro não fizesse tal coisa comigo, eu não estaria mal. Se o outro não tivesse fazendo alguma coisa, não tivesse falado aquilo para mim, eu não estaria mal e tudo mais. Então a gente tem essa perspectiva de que a culpa é do mundo lá fora, a responsabilidade do que eu sinto não é minha, quem está causando isso são as outras pessoas. E eu quero contar uma história para você na faculdade, uma experiência que eu tive. Isso alguns anos atrás, e eu me lembro que eu não gostava de um determinado grupo da minha sala. Eu fazia designer gráfico, nessa época eu morava em Uberlândia, e eu observava um determinado grupo, e aí aquela panelinha ali me incomodava. Eu sentia que aquelas pessoas ficavam fofocando das outras e tudo mais, e não me aproximava, não me abria, né? Então eu comecei a praticar o budismo. Em 2012 eu fui fazer um retiro de alguns dias, foi aproximadamente 15 dias, foram 2 retiros na verdade em sequência, e eu comecei a mudar a minha forma de olhar as coisas. Geralmente, como eu disse no início, eu achava que, poxa, eu não gosto deles, e aí algumas coisas que esse grupo, que algumas pessoas desse grupo fazia, a forma como falava, eu não curtia muito, não batia muito comigo. E aí eu fui ao retiro, depois pratiquei, né, fui praticando meditação e tudo mais, e eu lembrei de uma das coisas assim que a gente vai aprendendo quando medita, né? O ponto não é muito sobre querer que os outros mudem. Então, na verdade, lá no fundo, o que eu queria? Que eles se aproximassem de mim, eu queria ter amizade com todo mundo da minha sala e tudo mais. Só que eu não estava compreendendo o que precisava mudar para isso acontecer. Porque, na verdade, eu não queria ficar, né, com um, de cara virada para algumas pessoas e tal, até por percepções pessoais sobre as pessoas, eu nem conhecia eles, não conversava com eles direito. E eu comecei a trabalhar internamente isso. Eu pensei assim, tá bom, se é a minha percepção que está equivocada, eu vou mudar a minha percepção, eu vou construir outra percepção. E essa é uma das grandes chaves que o budismo me ajudou a mudar a minha vida de verdade, assim. É compreender que como a gente vê o mundo fora, como a gente vê as pessoas, se a gente gosta, não gosta, acha legal, não acha, não tem muito a ver com o que as pessoas fazem, mas sim da forma como a gente vê as pessoas. Então, se a nossa mente está bem treinada, é claro, tem pessoas que engatilham em nós coisas negativas. Por exemplo, se a pessoa xingar a gente, xingar a nossa família, nos insultar, falar coisas que a gente não gosta e contra as coisas que a gente acredita e tudo mais, e ser negativos, isso engatilha em nós uma raiva,
o orgulho, uma série de emoções negativas, isso acontece. Mas quando nós recebemos essa carga, essa informação, o ponto é o que nós fazemos com isso. Porque controlar o que os outros vão fazer, falar pra gente, não tem como. Mas como nós vamos reagir a isso, tem como. Aí entra o treinamento da mente, aí entra de novo meditação. E aí aqui o que eu compartilho? A prática de Zazen, que é a prática que eu faço. Eu vou compartilhar aquilo que eu estou fazendo. E aí, nessa história, eu comecei a meditar, comecei a refletir e mudar a minha percepção sobre essas pessoas. A pensar, talvez eu tenha uma percepção que não é o que elas sejam, o que elas são, porque eu não conheço elas. Então eu comecei a mudar o meu olhar sobre elas. Ao invés de ter aquela, nossa, essas pessoas, pô, essa turminha aí, ao jeito que eles falam com o professor, com as pessoas e tal. E eu comecei a mudar essa percepção. Falei, poxa, não, também não é bem assim, eu não conheço eles. E talvez eles sejam pessoas boas. Espero que eles sejam pessoas boas e tudo mais. Mudando minha percepção, poxa, eles também querem ser felizes, eles não querem sofrer assim como eu. E comecei a trabalhar isso por algumas semanas. De repente, eles começaram a se aproximar de mim. Um pouco, como é que, né, o que você faz e tudo mais. Poxa, tem um trabalho, você não quer fazer com a gente. E aí eu fui perceber que eles não eram aquela imagem que eu construí na minha mente. Por quê? Porque eu mudei internamente. Talvez eles sentiram até a abertura de vir falar comigo, e aí isso se tornou uma amizade, depois virei amigo deles. Então, olha como é que a nossa percepção, se você quer mudar o mundo, você não tem que tentar mudar o mundo, igual as pessoas estão na internet querendo mudar a opinião dos outros, querendo mudar o mundo, querendo mudar a política, querendo mudar a economia, querendo mudar a sociedade, mas elas não entendem que ninguém vai conseguir fazer isso, porque tudo isso é uma construção, um conjunto de pessoas. E para a sociedade mudar, para a política mudar, para a economia mudar, para o planeta mudar, cada ser humano tem que mudar dentro. A revolução não é lá fora, é dentro da gente. Então, se você quer que o planeta mude, a sociedade mude, a natureza seja melhor, você não tem que tentar mudar ele, você tem que começar a mudar você mesmo. E aí, quando o seu olhar muda, quando você se torna uma pessoa mais compassiva, quando você se torna uma pessoa mais paciente, quando você muda o seu olhar sobre as pessoas, tente ver as pessoas que você não gosta. Eu vou te dar um desafio. Pessoas que você não gosta ou tem dificuldade, tente achar coisas positivas, porque elas têm. Você que não vê. Ah, não, Léo, não tenho certeza. Aquela pessoa, isso e aquilo. Mude o seu olhar. Comece a praticar Zazen. E aí você vai perceber que as pessoas também têm lados que você pode apreciar, potencializar. Se você achar uma coisa boa, foca naquilo. Então tente olhar para essas pessoas. Deixa um comentário aqui se faz sentido para você essa história. Se você compreendeu, se faz sentido. Então, aspiro que eu possa te ver nos próximos vídeos. Um grande abraço. Te vejo no próximo episódio.